Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu entro com um BO de pessoa desaparecida. Então iniciou o caso, né? Porque a família noticiando o desaparecimento do Matsunaga. E aí a mesma coisa. Vamos ver, ele veio trabalhar em tal dia? Não, não veio trabalhar em tal dia. A filmagem do prédio mostrava a última imagem no dia X, ele desapareceu. Então você não tinha outro lugar que ele tivesse passado, a não ser que o último lugar fosse onde ele morava. Então chama a perícia e vamos ver se tem algum vestígio de violência, né, que possa vir a justificar esse desaparecimento. A última imagem, então, é em um dia do elevador ou do prédio? Do que vocês Você pegaram? via o carro dele entrando, né, no prédio. Garagem, Aí não saiu mais, mas ela justifica que às vezes alguns amigos vinham pegá-lo, entendeu? Tá. Essa foi a justificativa. E eu não me recordo muito bem o antes, né, da investigação até chamar. Não é que eu não me recordo, eu não participei da investigação. Entendi. Antes de chamarem a gente até o apartamento. Então chama-se a perícia para fazer se tem um levantamento, se teve violência. Aí a gente vai para o local. Quando a gente vai para o local, chega a notícia de que pedaços de corpo, né? Então tinha aparecido a perna e o braço na região de Cotia, que poderia vir a ser do Matsunaga, mas até então não tinha aparecido o tronco nem a cabeça. Aí a gente parte para vistoriar a casa. Era uma casa muito grande, era um apartamento muito grande. Ele morava numa cobertura e ele compra a cobertura do lado e faz uma coisa só. Mas é um triplex, duplex? Era um duplex, né? Então ele compra o apartamento do lado. Vira uma coisa só. Mas vira ao mesmo tempo, pra gente, um caminho de rato. Porque, né, você passava pela lavanderia, saía no escritório, que ia para o outro apartamento, sabe? Era uma coisa... Então, o que o apartamento comum tinham 3 banheiras, virou 6 suítes com banheira. Pô, você já tem a notícia de pedaços de corpos. Vamos tentar pensar com a cabeça do autor. Eu, Thelma, seccionaria uma pessoa na banheira. Até mais fácil, né? Isso. Então a gente parte para fazer o exame de luminol na parte superior do apartamento todo, que eram 6 quartos. 6. E o luminol, ele é um exame cansativo, né? Porque você examina o local, monta um tripé, borrifa, ele revela, você fotografa. Nossa. Aí tudo segmentadinho. E é pedacinhos, né? Não é que você vai borrifar 6. tudo. E você tem que ter toda uma movimentação para não contaminar a região onde você vai. Então tem que ser tudo bem pensado. Porque se você pisa no luminol e vai para outro lugar, é o que os meninos falaram, dá um falso positivo. Entendi. Até por saturação, né? A saturação também, quando você joga luminol em cima de luminol, é um processo meio demorado. Entendi. Nós começamos a fazer o luminol umas 8 da noite. Quando a gente se depara com um colchão, então as banheiras não deu nada. Quando a gente se depara com um colchão de casal, que a gente passou o luminol e ele brilhou inteirinho. A gente falou, não pode ser. É alguma coisa aqui que está dando um falso positivo, né? E aí nós vimos que era um colchão novo. Conversando com acho que era uma empregada, ela falou, não, realmente é um colchão novo. O anterior, ela deu para outra empregada. Como assim deu para outra empregada? Quando? Semana passada. Aí a gente falou, quem, né? O cara tá desaparecido, você tá comprando colchão novo. Aí fomos lá para casa da mulher que ela tinha dado o colchão. 5 horas da manhã nós fomos para lá. E era tipo Diadema, era longe pra caramba. Chegamos lá, o colchão não tinha nada, então findamos 6 horas da manhã com aqueles exames. No dia seguinte, o doutor entra em contato com os advogados
da Elise e falei, ó, o apartamento continua lacrado, tá? Não tá liberado. Ah, mas por que não? Vocês já não fizeram o exame e não encontraram nada? Ó, nadando de braçada, né? Ah, não encontraram nada? Não, agora vai ser feita a parte de baixo. Então, eu não me recordo o dia. Então, vamos supor que na segunda nós fizemos o luminol. Na terça de manhã, né, que já era terça quando a gente acabou. Na terça de manhã, o doutor entrou em contato com os advogados e falou assim, olha, nós vamos continuar assim. Só que o pessoal acabou de sair. Então, na quarta-feira. Mas o colchão foi mandado para análise? Não, a gente só borrifou, só usou o luminol. Tá. E viu que não tinha nada. Não, então, o dela não tinha nada? O novo? Não, eram fibras de bambu e não sei o quê, e dava uma falsa reação. Que doido. Então a gente terminou de segunda para terça. Terça de manhã o doutor entra em contato com os advogados e fala, olha, a gente vai continuar fazendo o exame agora na parte de baixo. Quarta-feira a gente está lá, a gente volta para lá. Quarta-feira de manhã ela confessa. Então, quê? Benefício da confissão. É? É. Mas vocês não deram nenhum aviso que estava achando alguma coisa? Não, a gente só falou que na quarta a gente voltaria para continuar Ela imaginou, eles vão achar alguma coisa. Porque Iam, não foi na parte de cima, foi na parte de baixo o homicídio. Entendeu? Então daí aparecem as imagens dele descendo para buscar a pizza, né? Então, e você vê que ele no elevador, ele já tem uma reação que ele está um pouco inquieto no elevador, porque ela diz que eles estavam discutindo, né? E aí quando ele sobe, logo que ele entra, né? Eles têm a discussão ali entre a passagem da sala para a cozinha. Eles discutem ali, momento, narrativa dela, tá? Ah, tá. Momento em que ele vem para cima dela e ela dispara um tiro na cabeça. A queima-roupa. Aí ele cai ali. Com o luminol, nós vimos realmente um formato de empossamento, onde ela narra. E aí ela arrasta esse corpo pela sala toda, até um escritório, até uma outra suíte lá de baixo. E lá ela secciona o corpo, coloca em várias malas e desce para a garagem. Porque... E vai jogar esses pedaços em Cotia. Então, mas ela Depois de rodar 300 quilômetros? É, que ela foi até Minas, desistiu, voltou. Acho que era Paraná, não era? Que a família dela caminha pro Paraná. Paraná, não tipo era Tapetininga, Minas. a região de Tapetininga, ela decide voltar. Nossa. Ela meio que, no meio do caminho, ela volta. E aí, depois que ela começa em Cotia a jogar os pedaços. Quando nós fomos na terça-feira de manhã, aparece o resto que faltava daquele corpo seccionado. E aí sim aparece a cabeça de um oriental. E aí você tem a confirmação de que trata-se do Marcos Matsunaga. E ela não... você tem essa resposta? Por que ela não fez na banheira, no segundo andar? É porque aconteceu aquela cena ali embaixo. Não, ela diz que lá... Ali perto da sala de jantar teve a discussão, ele veio para cima dela, ela matou, que durante um momento ela não sabia o que fazer, ela arrasta esse corpo, né? E depois ela para pensar como que ela ia dar um fim naquele corpo. Então a única maneira seria, né, esquartejar e colocar em malas. Mas aí, segundo aquilo que a gente estava conversando antes, tem a confissão. Mas o trabalho de vocês não para aí. Não. Vocês têm que continuar. E aí? Aí você tem que pegar amostras daquela reação do luminol. Aonde o luminol reagiu? Vamos ver se ainda tem... Então, se ele reagiu, é porque tem ainda um resquício de sangue. Você pega aquela amostra e vê se é compatível com o da vítima. Entendi. Ok, aquele sangue realmente é do Matsunaga. Nós continuamos fazendo os exames na casa. Fomos atrás de todos os panos que ela utilizou para limpar a casa e também achamos resíduos de sangue. Fomos atrás de possíveis facas que ela usou para fazer os cortes. Essas facas nós não encontramos. Ela né? não ajudou nessa parte? Não. Aí a investigação levantou que o cano que estava na arma não era o mesmo cano
da arma que ela entregou, né? E aí que a gente descobre que ela trocou o cano, né? Da arma que ela atingiu o Marcos Matsunaga, mas também encontramos o cano lá na casa. Então aí então a narrativa dela, você vai buscando todos os meios periciais para provar a narrativa dela. O que vocês viram que estava errado em relação à narrativa dela? Vocês conseguiram provar alguma coisa que não batia? A posição, porque quando a gente vai fazer o luminol, já que ela confessou, a gente falou, traz ela para o apartamento e a gente já faz o luminol e a reconstituição do fato, segundo a narrativa dela, né? E aí nós tínhamos o ferimento, né, dele, então a gente sabia o orifício de entrada e sabia onde foi o orifício de saída. Então pegou aqui na cabeça, pegou na cabeça e a gente tinha até manchas, tanto o corpo com o tempo de morte deixam manchas, né, que te orientam. O disparo de arma de fogo também ele deixa determinados resíduos que vai te falar uma distância. Tá. E a distância que ela narrava era incompatível. Eu fiquei sabendo que ela narrou que era bem de perto e não foi, né? Não, ela narra que era 1,5 metro. Ela narra... Ao contrário. Isso, ela narra... Ela vai meio que indo pra trás, né? Isso, ela narra que é uma distância... Ela narra uma distância quando você participa da reconstituição, você tá ali, você tem alguns elementos. Não cabe ao perito ficar argumentando naquele momento. Não foi assim? Não, muito pelo contrário. Você orientando a pessoa. Você deixa ele falar o que ele quer, porque depois você vai fazer um comparativo com os interrogatórios com que a delegacia tem, com que o delegado tem na oitiva, entendeu? Então não deixa de ser um confronto ali das versões. Então, em momento nenhum, o doutor Salada ali ia ficar falando tem certeza que é essa distância? Olha lá, hein? Guria, né? Mas a gente sabia, nós tínhamos essa informação. E a única coisa que o Salada fazia era o quê? Puxar a certeza dela, que era aquela distância. Então aqui tá bom? Porque agora eu vou anotar. É aqui que tá bom? Então tá, então mede. Aí, sabe? E aí era completamente incompatível com a distância que a gente tinha ali no ferimento. O ferimento te falava, foi a tantos centímetros. Os elementos secundários, né? Que o tiro provocou naquela lesão, te fala, a tantos centímetros prováveis, mas nunca, jamais a 1,5 metro. Então ali você sabe. Por que você acha que ela mentiu? Era melhor estar afastado ou melhor estar próximo? Eu acho que é a versão dela. Briga, né? Isso mesmo, eu acho que pode não ter tido. É a versão dela dizer que naquele momento ela viu que ele ia vir pra cima dela. Ela se afastou e atirou. É a questão que até uma brinca da pizza. Pode ser que o cara tava com a pizza entrando em casa e nessa que ele tá abrindo a porta. Pode ser isso? Ele tá abrindo a porta com a pizza aqui e já tomou tiro. Isso mesmo. Perto assim? Pertinho. Caramba, pra não ter tempo nem de reação, nem de nada. E a hora que você sabe que ele vai entrar, né? Porque acho que o trajeto ajudou, né? A ter uma... Trajeto é o caminho dentro do corpo do projétil, né? Então ele estaria com a cabeça levemente inclinada. E aí entra... lateralmente? O disparo, né? Eu não sei se ele desce pouco. Eu lembro que o Tchê falou... que desce um pouco. O Tchê falou que parecia que era uma coisa de cima para baixo. Isso. Aí eu não lembro da. E aí você posiciona a cabeça, porque realmente você com uma pizza na mão, você não entra assim, né? Você tá olhando a maçaneta pra abrir, você tá levemente inclinado, né? E aí com essa pequena inclinação e com a distância do tiro... Vamos pedir uma pizza ou não? Quer pizza? Eles são muito educados. Porque ontem a gente pediu pizza. Olha, bacana. Legal. Pizza? Eu quero gin. Não, gin tem. Eu tô brincando. Eu nunca sei quando é verdade, gente. Vocês querem uma pizza? A gente pede. Eu não tomo gin. Eu não tomo gin, eu tô brincando. O lance ela tinha um lance de caça, né? Que eles tinham várias facas. Né? Caçava viado. Desossava, sei lá, fazia tudo. Porra, eu não ri, mano.
Tô quieto, cara. Mas o quê? Mas que ela caçava viado, é verdade. Tinha a cabeça de um viado. Não, tinha, É javali. Agora entendi porque ele... Gravou de um jeito. Caçava viado, mas é verdade. Tinha a cabeça Não, mas de um tinha viado um monte lá. de coisa. Mas Não, a eles frieza eram- é uma eles coisa eram- absurda, né? Pessoa fatiar a outra... É. Que por mais que você Olha, odeie, cara, você é o pai do seu filho. É muita-